Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O trágico caso de Dídia Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, no Amazonas, serve como um alerta para os graves riscos associados ao uso inadequado de cetamina ou ketamina, uma droga utilizada na medicina e na veterinária por suas propriedades sedativas. Dídia Cardoso, de 32 anos, foi encontrada morta em circunstâncias que, segundo investigações, sugerem o uso da substância. A polícia continua investigando o caso. O que é a droga associada a essa morte? Quais os seus efeitos e os riscos? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com o toxicologista Fernando Solera. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado, Luiz. Um prazer enorme. Quem participa também dessa conversa é Ivan Duarte, repórter da Record Manaus. Ivan, o caso mobilizou o país e levantou muitas dúvidas. A morte inesperada está cercada de mistérios, com um enredo que envolve o uso de drogas, cárcere privado, violência e rituais. É isso mesmo, Ivan? Oi, Fara. Olá, doutor Fernando. Exatamente, Fara. O nome de Dídia Cardoso continua repercutindo na internet. A ex-sinhazinha do Boi Garantido foi encontrada morta e havia cetamina na casa onde ela foi encontrada em Manaus. De acordo com o laudo preliminar do Instituto Médico Legal, o IML, a morte foi causada por um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração. No entanto, o laudo não aponta o que teria levado a esse quadro. A principal hipótese da polícia é de que o óbito tenha relação com uma overdose de cetamina, mas tudo segue sob investigação. O resultado da necrópsia e do exame toxicológico devem ficar prontos ainda este mês. A mãe, o irmão dela e outros 3 funcionários da família estão presos, suspeitos de integrarem um grupo que promovia o uso da cetamina em um ritual religioso. Fara, Dídia Cardoso, por 5 anos, ela representou o personagem sinhazinha da Fazenda do Boi Garantido, em uma das maiores manifestações culturais do mundo, que é o Festival de Parintins aqui no Amazonas. Agora, a morte dela comoveu admiradores. Um outro ponto foi levantado, que é a pergunta para o doutor Fernando sobre as aplicações médicas importantes da cetamina, agora também usada para uso recreativo, essa forma abusiva do medicamento. Quais são os efeitos? Ela causa um efeito alucinógeno e também o que é essa substância? Cloridrato de ketamina ou de cetamina, como ele é chamado, é um anestésico local. Ele é um potente anestésico, a gente diria, utilizado na medicina. Ele é um fármaco que produz alucinações cerebrais e é uma coisa que não pode ser comprada numa farmácia por qualquer pessoa. Tem que ter uma indicação médica e um documento muito específico para qual fim esse medicamento vai ser utilizado. Doutor Fernando, a droga no contexto clínico é usada como anestésico para humanos e animais. Mas quais são as aplicações médicas de cetamina além da anestesia? Existe uma série de interferências no comportamento psicoemocional e aí a medicina psicossomática, a medicina da psiquiatria acaba utilizando para alguns casos específicos. Apenas neurologistas, neuropsiquiatras podem fazer prescrição desse medicamento. Doutor Fernando, a automedicação, então, é algo nocivo à saúde de pessoas comuns, de pacientes, de leigos, que muitas vezes simplesmente vão à farmácia pedir um medicamento ou se consultam com algum conhecido que tomou aquele medicamento. Isso não é recomendado, né, doutor Fernando? De forma alguma. Muitas vezes a automedicação pode provocar consequências danosas para a pessoa. Muitas vezes o diagnóstico é equivocado, então por que você vai fazer uso de uma medicação se você não tem um diagnóstico fechado? E muitas vezes, mesmo tendo um diagnóstico, por exemplo, mais simples que a gente conhece, né, Luiz, por aí, eu tenho lombalgia, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor muscular, eu vou usar um anti-inflamatório. Tem que ver se você pode utilizar o anti-inflamatório, se você não tem nenhuma intercorrência ou não terá nenhuma intercorrência médica com o uso deste fármaco. Agora, nós estamos falando de uma coisa estrondosa, de uma coisa absurda. Estamos falando de ketamina, que é uma
bomba, eu diria assim, né? É muito perigoso, causa psicodependência, causa morte muitas vezes, porque a dosagem, ela é uma questão feita por um especialista. Quando a gente fala que este fármaco é utilizado para anestesiar uma pessoa, digamos que você faça o uso injetável e por trás daquela ampola, daquela injeção, tem que ter um profissional que calcula a dose para cada pessoa, por quilo de peso. E aí o anestesista calcula quanto é que você vai precisar, baseado no tempo do seu procedimento cirúrgico. Agora, você usar isso na sua casa, você usar isso por conta própria, é um risco assumido, diria, um risco assumido. Doutor Fernando, os efeitos da cetamina tornaram a substância alvo de comércio ilegal e uso recreativo. Essa substância pode levar à dependência física e psicológica? Sim, claro que leva. O efeito é proporcional à dose. A gente costuma dizer, Luiz, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A gente pode matar uma pessoa com dipirona. Agora, quando você utiliza esse tipo de substância entorpecente, você não sabe o que vai acontecer com você. Olha só, a gente conhece muitos amigos que gostam de beber uma cervejinha, às vezes um álcool, uma bebida um pouco mais forte, digamos assim. E tem aqueles amigos nossos que falam, eu sou forte, eu posso tomar 5 cervejas, eu posso tomar 5 vodkas, eu não dobro as pernas tão fácil. O que é isso? É uma acomodação que o organismo vai tendo, e isso chama-se tolerância. O ser humano, as pessoas, os animais vão ficando tolerantes para aquela quantidade daquela substância utilizada. Então, a ketamida é a mesma coisa, vai desenvolvendo tolerância. A pessoa que usa uma vez, 2, 3, ela vai precisando cada vez aumentar a dose para obter a mesma sensação de prazer que ela teve com a dose inicial na primeira tomada. Isso significa o quê? Que você vai se aproximando da dose letal. Como eu disse, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Você vai chegando próximo da dose letal, que é muito pequena, não é como dipirona, que você tem que tomar, sei lá, meio litro de dipirona para morrer, mas a ketamina, você passou da dose terapêutica, muito fácil você chega na dose letal. Os efeitos da cetamina podem variar de acordo com a dose ingerida, né? Conforme o senhor explicou. A dose alta, é claro que vai causar uma overdose. Quais seriam as consequências de uma overdose da ketamina? A consequência, Luiz, é a morte, né? Não tem dúvida. Essa é a consequência principal de uma overdose. Agora, antes da gente chegar nessa overdose, a gente chega numa dose não terapêutica, porque a overdose é um termo que significa o quê? O cara tomou tanto que morreu, não teve jeito. Entrou em colapso cardíaco, convulsionou, morreu. Agora, existe aquela dosagem que a gente chega próximo, seria supraterapêutica, se é que as pessoas me entendem. Supra, acima da dosagem terapêutica. Essa supraterapêutica pode ser um pouquinho a mais ou um pocão a mais, digamos assim. Se for um pouquinho a mais, as alucinações são mais fortes, a desconexão com o meio ambiente é maior e assim por diante, até chegar no estágio que a pessoa possa, a princípio, somente desmaiar, a princípio, somente perder os sentidos por alguns momentos, por alguns minutos. Mas, na próxima tomada, Luiz e Ivan, seguramente este usuário vai usar um pouquinho mais, ele vai subindo a dose, vai chegando próximo da dose, overdose, diria assim, dose letal, e aí a gente tem a infelicidade de convulsões, parada cardiorrespiratória e morte encefálica. Quais são os riscos de combinar cetamina com outras substâncias, como álcool, estimulantes ou também outras drogas? Então, isso se chama drogadição. É muito comum. Cocaína, maconha e álcool é uma tríade, porque acaba uma substância potencializando a outra. Então, é muito comum a pessoa falar, eu vou tomar um energético, tem bastante cafeína ali, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, agora eu vou tomar uma bebidinha com vodka, por exemplo, e agora eu vou usar uma cocaína. 3 drogas
que alteram o sistema nervoso central, principalmente o encéfalo, o cérebro. Quanto mais você usar dessas substâncias, você perde o parâmetro do que eu posso usar, se eu já tomei muita bebida alcoólica, se eu usei muito ketamina, se eu usei cocaína naquele momento, se eu fumei maconha, enfim, é uma combinação onde o risco assumido de morte é muito grande. Doutor Fernando, quais são os possíveis efeitos a longo prazo do uso frequente da cetamina, seja em doses recomendadas, seja em doses excessivas? Doses recomendadas seria o uso medicinal, digamos assim, né? Ninguém tem problemas com a dose terapêutica. É uma dose segura e com um objetivo muito claro. Eu quero anestesiar aquele paciente, eu quero tratar uma doença psicoemocional desse paciente, eu vou fazer uso por um longo período, mas em doses terapêuticas, recomendadas por um profissional médico. Agora, digamos que eu, Fernando, resolva utilizar esse tipo de substância para ter uma viagenzinha, para ter um prazer a mais, para melhorar a minha autoestima, enfim, de alguma maneira eu começo a usar inadvertidamente. Quanto mais eu utilizar, mais eu vou chegar próximo da dose terapêutica, mesmo porque eu preciso melhorar, eu tenho tolerância a essa substância. O que vai acontecer? Aos poucos eu vou perdendo o sentido da vida, aos poucos eu vou perdendo a conexão com o meio ambiente, aos poucos eu vou perdendo a importância dos meus valores morais e dos meus valores sexuais. Aos poucos eu vou perdendo a importância do que eu devo fazer e o que eu não posso fazer. Todas as pessoas que utilizam essas substâncias correm o risco de cometer suicídio, correm o risco de matar alguém num momento de alucinação maior, enfim. É um caminho normalmente sem volta. O produto é desviado de clínicas e estabelecimentos autorizados e vendido de forma clandestina. A fiscalização e o controle da distribuição da cetamina, na sua opinião, doutor, precisa ser mais controlada, precisa ser melhorada? Eu acredito que não. A Anvisa e os órgãos reguladores brasileiros se preocupam muito com isso, né? Se a gente for numa farmácia comprar um antibiótico, a gente tem que levar uma receita. Agora, a gente não tem como tratar na situação de desvio. Esses medicamentos podem ser roubados em clínicas de pets, né, que utilizam isso nos seus animais para fazer cirurgia, são roubados em hospitais ou são roubados em caminhões que estão aí na estrada transportando, e aí cai na mão desses caras, eles vão olhar, opa, isso daqui é só para tirar dor de cabeça, o cara leva um pouco para casa dele e nem vende, mas aí ele pega uma ketamina e fala, opa, isso daqui tem um valor de mercado importante, e aí ele vende para um traficante, esse traficante revende, e assim chega nas mãos de pessoas que não têm a capacidade de entender que isso pode matá-los, né? Como que a educação e a conscientização podem ajudar a prevenir o uso errado da substância? É fundamental a educação. Se a gente educar o nosso povo, a gente mostra para eles que o perigo desse tipo de substância. E não estou falando só da ketamina, estou falando de cocaína, estou falando de maconha, estou falando até mesmo do álcool. A gente tem que educar as pessoas, né? Agora, quando a gente já tem um dependente químico, meu Deus, esses precisam ser tratados, é uma doença que eles estão desenvolvendo ali. E a gente tem que tratar aquela doença como se ele tivesse, por exemplo, com uma doença letal. A gente tem um tempo para poder agir, porque passou do ponto, a gente não consegue trazê-lo mais. Como é que é o tratamento, doutor, para as pessoas viciadas? Então aí a internação muitas vezes, e não dá para tratar essas pessoas se não forem internadas, né? A gente precisa tirá-lo do convívio, porque as pessoas que forneciam esse medicamento, esse tipo de substância para ele, vão continuar importunando a vida dele a todo momento, vão querer continuar com seu cliente, digamos assim, entre aspas, né? E aí podem advir as crises de abstinência. O que é uma crise de abstinência? Ele pode ter comportamento desconexo pela falta do medicamento, e aí você tem que ir administrando doses menores para ir dessensibilizando aquele paciente
daquela referida droga, digamos assim, né? A gente tem que olhar a ketamida como a gente olha para a maconha, como a gente olha para a cocaína. São substâncias extremamente proibidas, são substâncias extremamente perigosas. Com essas informações importantes, a gente vai encerrando o 15 Minutos de hoje. Eu agradeço a participação do toxicologista Fernando Solera. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Muito obrigado. Também agradeço a presença de Ivan Duarte, o repórter da Record em Manaus. Obrigado, Ivan. Muito obrigado, doutor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!